Outro motivo que contribui para dificultar uma clara definição de objeto da psicologia é o fato de o cientista, o pesquisador, confundir-se com o objeto a ser pesquisado. No sentido mais amplo, o objeto de estudo da psicologia é o ser humano e, nesse caso, o pesquisador está inserido na categoria a ser estudada. Assim, a concepção de ciência que o pesquisador traz consigo interferirá em sua pesquisa em psicologia. Isso ocorre porque há diferentes concepções, na medida de estudos filosóficos e teológicos, e mesmo doutrinas políticas, acabam definindo o homem à sua maneira e o cientista acaba necessariamente se vinculando a uma dessas crenças. É o caso da concepção de homem natural, formulada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que defendia que o ser humano nascia puro, mas que era corrompido pela sociedade, cabendo então ao filósofo reencontrar essa pureza perdida. Outros o veem como ser abstrato, com características definidas e que não mudam, a despeito das condições sociais a que esteja submetido. Nós, autores desse livro, vemos o ser humano como ser datado, determinado pelas condições históricas e sociais que vivencia. Na realidade, esse é um problema enfrentado por todas as ciências humanas, fato muito discutido pelos cientistas de cada área e até agora sem solução. Conforme a definição de ciência adotada, teremos uma concepção de objeto que combine com ela, como, no momento, há uma riqueza de valores sociais que permitem várias concepções de ser humano, diríamos simplificadamente que, no caso da psicologia, essa ciência estuda diversos seres humanos, concebidos pelo conjunto social. Assim, a psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. Diferentes escolas elaboram critérios com base em determinada concepção de métodos científicos. A que seria mais apropriada para estudar o objeto de estudo que lhe foi conferido. A partir de seus pressupostos, cada corrente de pensamento procurou chegar o mais próximo possível de uma noção de verdade. Entretanto, como não há um padrão que permita definir essa verdade, as escolas definem um campo epistemológico com o maior rigor possível e com uma lógica consistente para garantir a sua existência e convivência com as outras escolas. Dessa forma, o corpo de reconhecimento criado por uma corrente tem consistência interna com o conhecimento ali produzido, considerando que sua teoria, suas descobertas e seus conceitos estejam formando um corpo estável e bem definido. As outras escolas procedem da mesma forma e a partir de seus objetos de estudo e de desenvolvimento de suas teorias e métodos. Podemos dizer que tais escolas constroem diferentes psicologias com diferentes escopos e que elas se propõem a compreender as pessoas de acordo com o seu parâmetro científico. É o caso da psicologia comportamental, por suas teorias sobre a aprendizagem, e a psicanálise, que utiliza como base o inconsciente. Os parâmetros que definem o padrão de comportamento ou a produção do inconsciente somente podem ser utilizados a partir do desenvolvimento epistemológico de cada uma dessas teorias da psicologia. Por outro lado, essa diversidade de objetos justifica-se porque os fenômenos psicológicos são tão diversos que não podem ser acessíveis ao mesmo nível de observação e, portanto, não podem ser submetidos ao mesmo padrão de descrição, medida, controle e interpretação. O objeto da psicologia, considerando suas características, deve ser aquele que reúne as condições de aglutinar
uma ampla variedade de fenômenos psicológicos. A subjetividade como objeto da psicologia. Considerando essa complexidade na conceituação única do objeto de estudo da psicologia, optamos por apresentar uma definição que sirva como referência para os próximos capítulos, mais uma vez que você vai se deparar com diversos enfoques que trazem definições específicas desse objeto, o comportamento, o inconsciente, a consistência, etc. A identidade da psicologia, o que a diferencia dos demais ramos das ciências humanas, e podem ser obtidas considerando-se que cada um desses ramos enfoca o ser humano de maneira particular. Assim, cada especialidade, a economia, a política, a história e etc., trabalha essa matéria-prima de maneira particular, construindo conhecimentos distintos e específicos a respeito dela. A psicologia colabora com o estudo da subjetividade. Essa é sua forma particular, específica de contribuição para a compreensão da totalidade da vida humana. Nossa matéria-prima, portanto, é o ser humano em todas as suas expressões, as visíveis, o comportamento, as invisíveis, processos psíquicos, as singulares, porque somos o que somos, e as genéricas, porque somos todos assim. É o ser humano corpo, o ser humano pensamento, o ser humano afeto, o ser humano ação, e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. A subjetividade é a síntese regular e individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. É uma síntese que, de um lado, nos identifica por ser única e, do outro lado, nos iguala, na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum das condições objetivas de ciência. Essa síntese, a subjetividade, é o mundo de ideias, significados e emoções constituído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica. É também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Criando e transformando o mundo externo, o homem constrói e transforma a si mesmo. O mundo social e cultural, conforme vai sendo experienciado por nós, possibilita-nos a construção de um mundo pessoal e singular. São diversos fatores que se combinam e nos levam a uma vivência muito particular, pois nós atribuímos sentido a essas experiências e vamos nos constituindo a cada dia. A subjetividade é a maneira de sentir, de pensar, fantasiar, se comportar, sonhar, amar de cada um. É o que constitui o nosso modo de ser. Sou filho de japoneses e militante de um grupo ecológico, detesto matemática, adoro samba e rap, pratico yoga, tenho vontade, mas não consigo ter uma namorada. Meu melhor amigo é filho de descendente de italiano, primeiro aluno da classe de matemática, trabalha e estuda, é corintiano fanático, adora comer sushi e conversar pelas redes sociais. Observe que cada um tem sua singularidade. Entretanto, a síntese que a subjetividade representa não é inata ao indivíduo. Ele a constrói aos poucos, a partir do nascimento, apropriando-se do material do mundo social e cultural, a expressão subjetiva coletiva, e faz isso ao mesmo tempo em que atua sobre o mundo, ou seja, é ativo na sua construção,
criando e transformando o mundo externo, o homem constrói e transforma a si mesmo. O mundo é objetivo em movimento, porque seres humanos o movimentam permanentemente com suas intervenções. Um mundo subjetivo em movimento, porque os indivíduos estão permanentemente se apropriando de novas experiências, matéria-prima para a produção da subjetividade. De certo modo, podemos dizer que a subjetividade não só é produzida, moldada, mas também é automodável, ou seja, o homem pode construir novas ou outras formas de subjetividade, recusando-se ao assujeitamento e à perda de memória imposta pela fugacidade da informação, recusando a massificação que inclui a estigmatiza o diferente, considerando a aceitação social condicionada ao consumo, discordando da medicalização do sofrimento. Nesse sentido, retomamos a utopia de que cada ser humano pode participar das construções de seu destino e de sua coletividade. Por fim, podemos dizer que estudar a subjetividade nos tempos atuais é tentar compreender a produção de novos modos de ser e estar no mundo, isto é, as subjetividades emergentes, cuja produção é social e histórica. O estudo dessas novas subjetividades vai desvendando as relações culturais, políticas, econômicas, histórias da produção do mais íntimo e do mais observável do ser humano. Aquilo que o captura, submete ou mobiliza para pensar e agir sobre os efeitos das formas de submissão da subjetividade. O movimento e a transformação são os elementos básicos de toda essa história e aproveitamos para citar Guimarães Rosa, 2017, que em Grande Sertão, Veredas, consegue expressar de modo muito adequado e rico o que equivale a pena registrar. O importante e bonito no mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Convidamos você a refletir um pouco sobre esse pensamento de Guimarães Rosa. As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Mas por quê? Como? Simplesmente porque a subjetividade não cessará de modificar, pois as experiências sempre trarão novos elementos para renovar. Talvez você esteja pensando, eu acho que sou o que sempre fui e não me modifico. Por acompanhar de perto suas próprias transformações, não poderia ser diferente. Você pode não percebê-las e ter a impressão de ser como sempre foi. Você é o construtor da sua transformação. E, por isso, ela pode passar despercebida, fazendo pensar que não se transformou. Mas você cresceu, mudou de corpo, de vontades, de gostos, de amigos, de atividades, afinou e desafinou. Enfim, tudo em sua vida muda e com ela, suas vivências subjetivas, seu conteúdo psicológico, sua subjetividade. Isso acontece com todos nós. Bem, esperamos que você já tenha uma noção do que seja subjetividade e possamos então voltar à nossa discussão sobre o objeto da psicologia. A psicologia, como mencionamos, é um ramo das ciências humanas e sua identidade, isto é, aquilo que a caracteriza e diferencia.
pode ser obtida considerando-se que cada um desses ramos enfoca de maneira particular o objeto humano, construindo conhecimentos distintos e específicos a respeito dele. Assim, com o estudo da subjetividade, a psicologia contribui para a compreensão da totalidade da vida humana. É claro que a forma de se abordar a subjetividade é mesmo a forma de concebê-la, dependerá da concepção de ser humano adotada pelas diferentes escolas psicológicas. No momento, pelas características do desenvolvimento histórico da psicologia, essas escolas acabam formulando um conhecimento fragmentário de uma única e mesma totalidade, o ser humano, sua subjetividade e suas manifestações. A superação do atual impasse levará a uma psicologia que compreenda esse indivíduo como ser concreto e multideterminado. Esse é o papel de uma ciência crítica da compreensão, da comunicação e do homem, do encontro do ser humano com o mundo em que vive, já que é o indivíduo que compreende a história, o mundo externo, também compreende a si mesmo, sua subjetividade, e aquele que compreende a si mesmo pode compreender o engendramento do mundo e criar novas rotas e utopia. Algumas correntes de psicologias consideram-na pertencente ao campo das ciências do comportamento e outras das ciências sociais. Acreditamos que o campo das ciências humanas é bem mais abrangente e condizente com a nossa proposta, que vincula a psicologia, a história, a antropologia, a economia e etc.